Olá, bem-vindos a todos para mais um seminário de mecânica do Programa de Pós-Graduação em Matemática da Universidade de Brasília. É com grande satisfação que eu apresento para vocês hoje o professor Grigori Shapiro, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que vai falar para a gente sobre um problema de meios porosos. Antes de passar a palavra para o Grigori, eu quero só fazer aqueles lembretes usuais dos nossos seminários. Esses seminários são extremamente informais e abertos. Então, se você quiser fazer alguma pergunta ao nosso palestrante, por favor, abra o seu microfone ou levante a mãozinha, né, para pedir a palavra, mas nós não nos incomodamos se você abrir o microfone e interromper o palestrante. E se você preferir deixar para o final suas perguntas, também não tem problema, teremos um tempinho no final para conversar com o palestrante sobre a apresentação dele. Se vocês não receberam os e-mails de anúncio dessa palestra, por favor, deixe seu e-mail no chat, que eu adiciono você à nossa lista de contatos, e vocês podem, por favor, difundir esse seminário para quem você achar que possa se interessar, tá bom? Finalmente, um requerimento legal, eu preciso avisar a todos que esse seminário está sendo gravado e vai ser disponibilizado no canal do nosso programa de pós-graduação no YouTube. Portanto, sua imagem ou sua voz podem circular na internet. Sua permanência neste vídeo significa consentimento para a publicação desse vídeo. Se você não quiser ser visto nem ouvido, por favor, interaja conosco aqui pelo chat e nós fazemos a ponte com o palestrante, tá bom? Então, sem mais delongas, Grigori, muitíssimo obrigado por aceitar esse convite, é um prazer tê-lo aqui conosco. A palavra é toda sua. Vamos lá. Bom, boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Seria um prazer enorme estar na UNB, mas como quase 2 anos já, a gente não pode viajar. Então, vamos fazer a única coisa que a gente pode, que é fazer seminários à distância, né? Então, hoje eu vou falar sobre escoamento de espumas em meios porosos, alguns aspectos matemáticos de modelagem. E é um tema que eu estou trabalhando nos últimos 4, 5 anos, e mais intensamente nos últimos 3. Então, bom, sem mais delongas, eu vou, já que o Yuri me avisou que é um seminário bastante informal, embora eu sei que aí tem gente que conhece muito bem, eu vou falar um pouquinho sobre a JF, sobre o nosso instituto, departamento, um pouquinho sobre o nosso laboratório. Aí depois eu vou falar um pouco, eu não sei, eu sei que o Yuri e provavelmente todos vocês são dinâmicos de fluidos, mas eu vou falar um pouquinho então sobre engenharia de petróleo, os básicos, o que é esses métodos WAG-SAG, porque para dar um fundamento, né, no que eu estou explicando. Aí depois nós vamos ver um resumo de 2 artigos que saíram este ano, sobre alguns estudos de alguns modelos de escoamento de espumas e por que é interessante, qual que é o problema, o que a gente pode ver de curioso, e também como matemática pode ser útil nessa parte, né? Então, primeiramente, na verdade, todo mundo, já que é um seminário informal, todo mundo sabe que os slides são sempre recalchutados, né? Então, às vezes, eu preciso mostrar onde fica o Brasil, mas daqui você vê que Juiz de Fora e Brasília são divididos apenas por um estado, então é logo ali. E nós já trocamos de alunos algumas vezes entre o UNB e Juiz de Fora. Então, se vocês tiverem, conhecer alguém interessado em fazer doutorado em Juiz de Fora ou pós-doc, ou mestrado, ou IC, então, enfim, estamos aí. O contrário também acontece, com razão ou frequência. Não dá para dizer que estamos do lado, porque Minas tem o tamanho da França, né? Então, mas, enfim, estamos separados apenas por um estado. Isso aqui é a Universidade Federal de Juiz de Fora, pelo menos era para ser assim, mais ou menos nessa época do ano. Agora não sei, já faz muito tempo que eu não vou lá. Esse aqui é o Instituto de Ciências Exatas e o Departamento de Matemática. Eu tenho que ser bem sincero com vocês. Essa escrita Departamento de Matemática é Computação Gráfica Pura, e nós já tivemos pessoas que viram essa foto em vários congressos e ficaram procurando um lugar, um prédio com essa letra enorme, né? Não acharam. Bom, aí o Laboratório de Matemática Aplicada começou em 2016,
não tinha recurso, foi doação, basicamente os equipamentos foram doações e alguns projetinhos pequenos que recebemos ao longo dos anos, e parecia com isso. E hoje, depois de... Oi? Eu conheço aquele cara que estava na foto inferior da direita. Sim, é uma das pessoas que estamos trocando, eu falo, né? Exatamente. Então, esse é o laboratório hoje. Ele, com os anos, né, de financiamento, ele mudou bastante. Então, bom, se não tivesse pandemia, eu estaria lá. Então, Você vamos lá. estaria em Brasília. Ou isso, também, né? Bom, então vamos lá. Para motivação de indústria de petróleo, então, esse slide é muito importante porque, dependendo do público, eu tenho sempre a pergunta: por que vocês pesquisam petróleo e motivação na indústria de petróleo, se o petróleo vai acabar e a gente vai parar de usá-lo? Então, na verdade, essa é uma projeção. Eu tive preguiça de procurar o de 2019, é cada 2 anos, né, que sai esse Energy Outlook, mas não mudou muito. Ou seja, você vê que energia renovável está crescendo muitíssimo, né? Mas a humanidade depende por várias décadas daqui para frente no petróleo. E uma coisa surpreendente é que a humanidade depende absurdamente ainda de carvão para gerar energia. E o carvão é uma fonte muito mais suja do que petróleo, e o petróleo, por sua vez, é mais sujo que gás natural. Essa dependência no carvão é principalmente China, não é, Grigori? Por incrível que pareça, essa é uma falácia. Hum, Os países que mais dependem de energia do carvão é Alemanha, Polônia e parte do Reino Unido. sério? Sério. Então, assim, quando você vê esses países, por exemplo, acusando o Brasil, sobretudo, isso foi bem engraçado há um tempo atrás, porque a França, tudo bem, a França depende de energia atômica, né? Nuclear. Nuclear, Mas nuclear, né? é bem engraçado quando, com todos os problemas que o Brasil enfrenta, não vou diminuir de jeito nenhum, mas quando um presidente da Polônia ou Alemanha falam sobre o Brasil e proteger o meio ambiente, você tem que ter em mente que a Alemanha produz 60% de energia hoje com carvão, queimando carvão, enquanto que o Brasil produz 80% de energia hidráulica, Elétrica. né? Uhum. Hidrelétrica. Então, são incomparáveis as fontes de energia dos países. A China, claro que depende do carvão, mas a China está mudando muito rápido, enquanto que a matriz energética europeia não muda nessa velocidade. Uhum. Bom, é só para falar quem é o grande vilão aí, né? Bom, então o que é um reservatório de petróleo? E outra coisa importante também é o seguinte: o petróleo está de fato acabando, não no sentido que comumente usado, mas é que hoje se explora muito reservatórios fáceis. E os reservatórios fáceis, ou seja, o petróleo está perto da superfície terrestre, o petróleo que é fácil de recuperar, o petróleo de alta qualidade, né? Esses reservatórios realmente estão acabando, mas isso não quer dizer que a humanidade não sabe explorar reservatórios mais fundos, mais difíceis, com petróleo mais complicado. Só que para isso precisa de muita tecnologia. Então, para a gente ter esse petróleo até 2080, 2100, que é quando realmente as energias renováveis vão tomar conta da humanidade e da demanda no planeta, precisamos ter petróleo até 2100. Então, não vai ter esse petróleo fácil da Arábia Saudita, provavelmente não vai durar mais 4 décadas. Da Rússia, provavelmente 2 décadas, o fácil, né? O Brasil já não tem petróleo fácil, nunca teve. Então, é isso, né? Então, por isso, precisamos realmente, ou seja, essa área de petróleo não vai desaparecer de uma noite para o dia. Então, vamos continuar estudando. O típico reservatório de petróleo é essa coisa que vocês estão vendo aqui. Então, o segredo é que ou seja, para a formação de um reservatório, precisa de um acontecimento geológico muito raro. É basicamente um sanduíche onde o pão de cima e o pão de baixo são formados por capas impermeáveis de rocha. Por que impermeáveis? Porque, em geral, no fundo do oceano, então você tem essa capa de rocha inferior formada, e aí, por milhões de anos, os micro-organismos, restos orgânicos vão se depositando. Depois você tem uma outra capa de rocha que fecha esse sanduíche. Bom, ele vai se afundando, né, com o tempo, como é a circulação de massa no planeta Terra, aumentando a pressão e temperatura, e aí o que pode acontecer é que, com isso, a matéria orgânica vai se degradar e vai se transformar em hidrocarbonetos mais simples, e aí forma petróleo.
Bom, por que precisa dessa capa? Sem essa capa superior, isso não funciona, exatamente porque senão o material orgânico mais leve, ele é mais leve que a água, ele vai, nós estamos falando de milhões de anos, então ele tem milhões de anos para fugir desse lugar, e ele vai ficar distribuído e as bactérias vão comê-lo, que também acontece. Porque o petróleo, no fundo, é uma matéria orgânica, né? Então, por isso, o petróleo não existe em qualquer lugar do planeta, em qualquer mar, mas em alguns lugares, por exemplo, no pré-sal, você pode ter vários campos de petróleo um em cima do outro, né? Porque um acontecimento geológico aconteceu há 500 milhões de anos e outro há 100 milhões de anos, então tem dois sanduíches, duas panquecas dessas de petróleo ali. E típico reservatório de petróleo, ele tem pelo menos 3 componentes, que é a água, o óleo e o gás. Lembrando que quando a gente diz óleo e gás é uma coisa muito relativa, porque são hidrocarbonetos, então certos hidrocarbonetos nessa pressão do reservatório estão na forma de gás, outros líquidos, dependendo, você muda a pressão, alguns passam para gás ou passam para líquido, isso varia. E o método né, para você extrair isso é fazer um poço, um furo até essa parte onde está o petróleo, e aí você tem a produção de petróleo. Bom, no Brasil a coisa fica um pouco mais complicada. Então nós temos, né, quilômetros de mar antes de você chegar no reservatório. Aí você tem essas duas rochas selantes que estão representadas aqui e o reservatório de petróleo. Isso é possível. O pré-sal também com uma tecnologia desenvolvida na década de 90, que se chamam poços horizontais, né, que estão representados nessa figura. Bom, então os 3 tipos, né? Como Esses produz óleo? poços, só interrompendo, esses poços horizontais não tem nada a ver com fracking. Não, não, não. Fracking também é uma tecnologia que depende, só é possível graças à existência de poços horizontais. Tá. Ou seja, eles têm uma coisa em comum, porque nem o pré-sal poderia ser explorado. Por que que bom, e aí só um detalhezinho, né? Que eu já vou explicar, mas quando você tem, né, na Terra, você pode fazer poços bem próximos um do outro, né? No pré-sal, um poço custa no mínimo 100 milhões de dólares. Então você não tem como fazer vários poços, seria caro demais. Então você precisa atingir uma área de petróleo muito grande. Então 100 poços horizontais seria impossível. Bom, beleza? Beleza. Tá bom. Então, esse filme, não sei se vocês viram, eu não vou falar da infância de ninguém, né? 1939, Os Três Patetas. Eles acham petróleo num furo aí para buscar água. E o pior desse filme é que ele é verdade, tá? Ou seja, se você encontra um campo de petróleo razoavelmente, lógico, encontra próximo à superfície, e você faz um furo, a pressão natural do reservatório é superior à pressão da coluna d'água ou do petróleo. Por quê? Porque a Terra é simplesmente, na média, 2 vezes mais densa do que o óleo, ou da água, né? E a água é mais densa do que o óleo. Então, a pressão natural dentro do reservatório vai fazer com que ele jorre, tá? Igualzinho nessa foto. O primeiro petróleo no planeta, que foi produzido em Texas e depois na Arábia Saudita, foi exatamente assim. Os reservatórios são muito próximos à Terra, eles faziam um poço, nesse poço saía petróleo. Parava de sair, eles iam para o lado, abria outro poço, saía petróleo, assim por diante. Quem assistiu o Tio Patinhas, é verdade. Bom, e aí o que acontece é que você tem a produção, esse é também chamado produção primária, né? Esses termos primária, secundária e terciária são por ordem cronológica e descobrimento. Hoje se usa outra nomenclatura, mas essa ainda é muito boa, pelo menos para fins didáticos. Então, a extração secundária é o seguinte: foi descoberta por acaso. Então, acontece, o que acontece quando, ou seja, a pressão você para de sair petróleo pelo poço produtor, porque a pressão reservatória ele cede, né? Na verdade, não sei se, bom, eu acho que o Yuri trabalha com o pessoal de engenharia mecânica, então todos sabem que todos os materiais são viscoelásticos, né? Todos. Então, em particular, a rocha também é. E o que acontece quando você tira o petróleo, ela cede, e aí ao ceder, né, ela aumenta a resistência e em certo momento iguala a pressão dentro do reservatório com a coluna d'água e para de sair petróleo. E aí você precisa compensar essa perda de pressão de alguma forma, e a melhor forma que se usa é você ter um poço de injeção. O que significa? Você injeta água aqui, né, e com essa água você substitui o petróleo, digamos, né? Você empurra o petróleo, pensa num pistão para o poço produtor,
e você consegue produzir mais petróleo. Bom, e aqui já começa a matemática, porque o meio poroso é um negócio complicado, ele é gerido por, não é a hidrodinâmica, né, que a gente estuda, é um pouco diferente do que vocês estão acostumados, então, em meio poroso não vale a lei de Darcy, não é que não vale, né, mas ela, digamos, é inútil, nós não temos forte vorticidade, pelo menos não na escala que a gente quer, então, a velocidade e pressão se relacionam através de lei de Darcy, não de Navier-Stokes, né? Não Stokes, Navier-Stokes, Euler, mas sim lei de Darcy. A lei de Darcy pode ser derivada da equação de Navier-Stokes através de médias, então, na verdade, você, em vez de trabalhar com a parcela do fluido, você trabalha com parcela do meio poroso, bem maior, e aí você faz uma certa forma de médias. Bom, e aí, por que matemática é interessante? Porque isso são equações diferenciais parciais diferentes, interessantes, e, claro, o meio poroso tipicamente heterogêneo. Então, aqui é um meio poroso típico, na verdade, isso é da Sociedade de Petróleo Americana, SPI. Eles têm um exemplo que é chamado SPI-10 para você testar os seus algoritmos, ele é disponível na internet. Então, se você, sei lá, quer testar uma solução que é um meio poroso realista, eles têm um exemplo que chama SPI-10, e aí você pega ele para testar, isso aqui é uma das camadas dele. Bom, e aí existe um problema chamado fingering, em português traduzem às vezes como dedos, mas eu acho meio estranho. Bom, enfim, muitos pesquisadores brasileiros usam fingering mesmo. Que é o seguinte, né, por conta dessa diferença de permeabilidade no meio, quando você injeta um fluido, sobretudo um fluido menos denso, em cima de um fluido denso, o que você vê é que ele não se propaga como um pistão, ele se propaga na forma desses dedos, né, que a gente chama, que empurram o petróleo. Imagina que isso aqui, por exemplo, é água e petróleo, mas pode ser gás e água, ou o que seja. E quando esse dedo chega no poço produtor, é claro que esse aqui fica o caminho preferencial do fluido, então você para de produzir o que estava aqui no resto do reservatório. Você começa a produzir gás ou água apenas por esse pedaço, e isso não é bom. Então, resumindo, né? Então, nós temos 3 tipos de produção de petróleo. Então, primária... Opa! Então, produção primária, que usa a pressão natural do reservatório, essa é a definição. Secundária, usa a injeção de água. E terciária, nessa forma antiga de falar, é tudo o resto. Na terminologia nova, a gente diz que é recuperação avançada de petróleo, em inglês Enhanced Recovery, em que você, em vez de injetar água, qual que é o grande problema de injetar água? Por que a gente não só injeta água e está feliz com isso? Porque não é todo o petróleo que vai sair, na verdade vai sair no máximo até 30%, a primária nem chega a 10%. E, em particular, se você pensar do ponto de vista do meio ambiente, quanto mais poços, mais você suja o meio ambiente, mas também você gasta mais dinheiro. Então, essa é uma coisa feliz, onde as empresas de petróleo estão junto com os engenheiros ambientalistas. Todo mundo quer produzir petróleo de forma mais eficiente, fazendo menos poços e também fazendo menos dano ao meio ambiente. Entre várias formas, né, de produção avançada de petróleo, nós temos injeção de ácidos e polímeros. Por que ácidos? Porque eles aumentam a permeabilidade, né? Eles corroem o meio poroso, eles aumentam a permeabilidade. Polímeros, eles bloqueiam a formação daquele fingering para a água. Você tem injeção de gases, eu vou explicar isso no próximo slide com mais detalhes. Injeção de surfactante, que vai ser o tema da nossa palestra hoje, né? Espumas são formadas com surfactantes. E tem os métodos térmicos, que, por exemplo, injeção de vapor, água quente ou injeção de ar. Então, para aqueles de vocês que conhecem o Pavel, o mestrado dele foi aquecimento eletromagnético, e eu já dei várias palestras aí na UNB, em pelo menos umas 3 ocasiões, falando de combustão in situ, que é também uma técnica avançada de produção de petróleo. Bom, mas para não ficar chato, né? Hoje eu vou falar de outra coisa. Bom, tudo bem? Beleza, vamos lá. Yuri, para quem me falou que o pessoal interrompe com perguntas, vocês não estão interrompendo nada. Só Galera tá calma.
Então, assim, essa parte, pô, é mais curiosa, podem perguntar. Depois vão vir equações, teoremas, aí vai ficar mais chato. Então, deixa eu aproveitar uma pergunta que eu ia guardar para o final. Quando você falou que o problema da formação dos fingers era a diferença de densidade, também existe uma diferença de viscosidade que também induz Sim, a sim. tensão superficial, não é isso? Sim, eu simplifiquei muito, desculpa. Tá. Na verdade, a diferença mesmo é de tensão superficial. Uhum, E, uhum, e a tensão superficial é causada por várias coisas, uhum. mas explicar a densidade é mais fácil, mas você tem toda a razão. A diferença mesmo é a viscosidade. Tá bom. Ou seja, viscosidade e composição química. Uhum, Né? Composição química, você pode ter dois fluidos com a mesma viscosidade, composição química que vai fazer com que a tensão superficial seja maior ou menor também, né? E outra pergunta, qual é a escala típica de distância entre o injection e o production wells? Você tem uma noção disso, Grigori? Sim, então, essa pergunta tem a ver com aquela outra sua pergunta e por que existem poços horizontais. Então, Uhum, tem uma foto que eu não trouxe aqui, na época da primeira exploração de petróleo pelos Rockefeller, do Texas. Não sei se vocês assistiram, saiu há pouco tempo uma série no Netflix sobre os Rockefeller, né? Como eles não, dominaram lá o petróleo americano. E lá também tem esse vídeo, né? E tem uma foto na internet que é uma planície no Texas e ela tá cheia de torre, mas assim, parece uma fazenda, sabe? Torre hum, igual árvore, igual floresta. Porque quando é barato, você consegue colocar torre a cada 50 metros. Literalmente, esse mais ou menos era a distância em Texas, tá? uhum, Porque, de novo, era feita a produção primária, então, quando, ou seja, jorrava petróleo, acabava, eles tinham que fazer outro poço, né? Se você faria muito perto, é claro que a pressão daqui interferia lá, né? uhum, Mas então uhum, 50 metros era o que eles faziam. No pré-sal, hoje, a distância mínima é 1 quilômetro. uhum. Então, o pré-sal brasileiro talvez é o poço mais longo um do outro, porque é muito caro, né? Você tem o mar, você tem o camada de terra, camada de sal enorme, que chega a 3, 4 quilômetros, e aí você tem um reservatório. Então, perfuração é uma das coisas mais caras na produção de petróleo, né? Compressão e perfuração são coisas, assim, são os processos mais caros. Uhum, uhum. Então, claro, né? Então, essa distância é bem, bem grande. E aí Beleza. também o fingering, quando a gente fala de fingering, você também percebe quanto ele é importante, porque você pode ter muito fingering no pequeno reservatório, é importante, pouco não. Mas se você tem um pouco de fingering, formação no reservatório onde a distância é 1 quilômetro, você vai deixar de produzir 90% de petróleo no local. Ixi. Uhum, Porque esse um finger, muito devagar, mas ele é um pouco mais rápido do que o resto, ele vai de qualquer forma, ele vai ter tempo, né? Estamos falando de escala, ou seja, um campo de petróleo tem escala de produção de anos e às vezes décadas. O campo mais famoso do planeta, que é o que faz aquela empresa saudita virar super rico, ele já funciona ininterruptamente, um campo, há 30, 40 anos. caramba. E é o que é a empresa mais cara do planeta, né? Aquela Saudi Aramco, Uhum. ela foi capitalizada em 2 trilhões de dólares. E ela, basicamente, o dinheiro dela vem deste um campo, que está ininterrupto. Ou seja, você não precisa investir nada. Você liga a Caramba, torneira, só retorno. o dinheiro está jorrando para você, né? Uhum. Ou seja, eles injetam água, claro, do mar que está do lado e abre a torneira e sai dinheiro. Então, é, Beleza. tá? Então, assim, essa distância entre poços é muito importante para o que eu estou falando, exatamente porque o fingering, para quanto maior a distância, mais impacto econômico do fingering. Bom, então vamos lá, né? Eu prometi explicar o que essas siglas significam. Então, WAG é Water Alternated Gas. É uma técnica importante que você, em vez de injetar só água, você injeta água alternada com gás. Por que essa técnica é interessante? Porque quando você injeta água, você tem essa figura de cima. Como a água é mais densa que o óleo, o finger ele tende a se formar por baixo. Enquanto quando você injeta o gás, o finger tende a se formar por cima. Então, naturalmente, você espera que se você injeta um e depois o outro, você recupera mais petróleo, a recuperação vai ser mais eficiente do que injetando apenas um. Isso é um motivo. O outro motivo é que às vezes nós temos excesso de gás. E injetar coisas embaixo, elas exigem compressão. E compressão é muito caro, quando a gente diz na pressão do reservatório, né? Ou seja, é engraçado o que os seres humanos aprenderam a fazer. Uma das coisas que seres humanos não aprenderam a fazer é pressões altas. Tá? Nós estamos falando 1.000 atmosferas, é mais ou menos o limite do limite em laboratório, 200 atmosferas industrial.
Então, nós não sabemos fazer pressão alta e, para quem lembra mais ou menos das aulas de geografia, né, a cada 10 metros de água você aumenta uma atmosfera e a Terra é 2 vezes mais densa do que a água. Então, 200 atmosferas é 100 metros, né? Ou 1.000 metros. 1.000 Então, metros. pressal, que é 5.000, é um problema. Bom, então, qual é a forma de você resolver esse problema? Uma coisa é o seguinte, você no poço produtor também sai gás, né? Por exemplo, o próprio gás natural. E ele já está aqui embaixo super pressurizado. Então, você não deixa ele despressurizar e você reinjeta ele aqui. Então, você só precisa aplicar a diferença de pressão. Você não precisa colocar ele na pressão do reservatório, pois ele já está nela. Uhum. Então, esse gás, ele ajuda você a fazer isso. Outra coisa que hoje também se usa, e ninguém comprime mais a água aqui em cima para jogar embaixo, né? Você usa a própria coluna, porque aqui a água do mar já está na pressão do reservatório. Uhum. Então, você joga de lá para baixo, né? Claro. Bom, mas essas são soluções de engenharia, e a gente está mais interessado no seguinte: esse gás que sai, qual é o gás que sai, né? Do poço? Ou seja, a gente já falou que sai gás, e o importante é o seguinte: alguns reservatórios saem muito gás natural, outros pouco, mas o importante é que todos os reservatórios, sem exceção, sai o CO2. E alguns reservatórios são muito ricos em CO2. É uma coisa bem óbvia para se você pensar, porque todos os compostos que tinham oxigênio, que ficaram 100 milhões de anos presos, junto com hidrocarbonetos, a forma mais energeticamente estável é o CO2. Então, é claro que eles tiveram toda a chance do mundo de reagir. Então, todo o oxigênio que tinha, ele está na forma de CO2 lá. Então, para não muita surpresa, mas, por exemplo, não sei se todos sabem desse fato, o nosso pré-sal, 50% do volume chega a ser, em alguns poços, chega a ser CO2. Então, para Caramba. cada litro de petróleo, né, nessa pressão que você produz, você tem 1 litro de CO2. Então, se você acha que queimando petróleo no carro a gente produz muito CO2, não, muito mais CO2 produz na própria produção de petróleo. E aí o Brasil é um signatário do Acordo de Paris, que prometeu em 2016 reduzir as emissões de CO2, e em 2016 a gente nem entrou com o pré-sal em funcionamento pleno. O que quer dizer isso? O Brasil não pode deixar escapar nenhum molde CO2 do pré-sal, né? Senão ele não vai cumprir o Acordo de Paris. Então, as empresas que atuam no Brasil, elas não têm muita escolha, elas precisam usar o VAG, né? Por termos contratuais, que todos os contratos no Brasil prevêem ou seja, não liberação de gases de CO2 na atmosfera, ok? Bom, e aí entra o que o professor Yuri acabou de falar, que é o seguinte: o CO2, ele é um gás que forma um ácido, ele é um gás extremamente móvel, ele tem um gás com tensão superficial baixíssima. Enfim, o fingering do CO2 é incomparável com o fingering de outros gases e da água. Então, ele forma esses fingers enormes e chega no poço produtor em tempo, bom, para nosso tempo aqui, instantaneamente. Então, o problema é que você tem que parar o CO2. Ou seja, a gente injeta água alternada com gás, o gás é o CO2, por causa que a gente não quer sujar o meio ambiente, e também por causa que está ali na pressão do reservatório, né? Então, junta o útil com o agradável. Só que o problema é que, tecnicamente, injetar ele não é bom. E aí tem várias técnicas, mas a mais popular de pesquisa hoje, ela não é a mais usada, por isso tem muita pesquisa nessa área hoje no mundo, é a formação de espuma, a injeção de espuma. Por quê? Porque a espuma vai formar, então, pega a fase de gás, forma bolhas, a quantidade de surfactante que você precisa injetar, surfactante é o detergente de cozinha, né, se você pensar em forma fácil, para facilitar a formação e estabilidade dessas bolhas é mínima, e aí você controla o fingering. Tudo bem? Então, esse é o objetivo da palestra de hoje, estudar formação, então, uso de surfactantes. Bom, É, então isso aqui... Oi. só uma questão. Então, se eu entendi direito, a ideia de fazer a espuma é você usar conjuntamente o CO2 com a água, em vez de fazer Isso. em etapas, que nem você tinha sugerido antes? Isso. Ou seja, a técnica SAG, então, desculpa, né? Eu falei rápido. Então, a técnica WAG é Water Alternated Gas e SAG é Surfactant Alternated Gas.
Mas, na verdade, quando dizem surfactant, estão mentindo, né? É um pouquinho de surfactante e muita água, né? Uhum. Você coloca, mas é mais ou menos a mesma ideia da cozinha, ou seja, para lavar um monte de prato, você coloca duas gotinhas de surfactante na esponja e usa água para lavar, né? Uhum. Certo? Então é a mesma ideia, ou seja, você precisa para diminuir a tensão superficial na área de contato da água com gás, para formar bolhas, né? Você precisa algumas moléculas de surfactante que vão ficar, né, com rabinho, elas são dipólis, né? Então eles vão ficar com rabinho para um lado, cabecinha para o outro, vão diminuir a tensão superficial e ajudar a formar a bolha, tá bom? Uhum. Beleza. Ok. Bom, então essa é uma simulação real feita pela nossa equipe, publicada recentemente. Isso aqui é o sem surfactante, tá? Isso aqui é gás injetado na água. Então, hoje eu não vou falar nada de petróleo, é só gás e água, tá? Então, esse aqui é gás injetado na água. E aqui é a comparação por um tempo muito posterior, porque aqui esses dedos são formados quase que instantaneamente, por um tempo muito posterior aqui na imagem de cima, né, sem espuma. Os dedos já passaram e você vê que o gás já está passando todo, e embaixo com espuma, por um meio poroso heterogêneo, na verdade é o mesmo meio poroso que eu mostrei na foto, no slide para trás, você vê que forma um tipo de pistão. É claro que não é pistão ideal, porque o meio poroso é heterogêneo de qualquer forma, mas bom, eu acho que a vantagem está óbvia, né? Você tem realmente, o gás não está avançando na mesma velocidade que poderia. O que está acontecendo aí, só para eu entender, a água está sendo empurrada da esquerda para a direita, Grigori? Isso, a água, desculpa, é um padrão em toda a engenharia de petróleo. A gente sempre injeta coisas pela esquerda e produz pela direita. E no caso aqui, ou seja, aqui eu estou desenhando a saturação da água. A saturação é a porcentagem do volume ocupado pela água. Então, ou seja, eu estou injetando gás, né, onde é vermelho, então é puro gás. Então, eu estou injetando gás com espuma e com um pouquinho de água aqui nessa simulação. E à direita eu tenho pura água, né? E aí você vê que na imagem de cima, então o gás já passou há muito tempo e continua passando, enquanto que na imagem de baixo tem um pistão realmente que não deixa passar. Tudo bem? Beleza. Ok. Então é como se você diz um pistão, é como se a água com surfactante, ou melhor, a injeção pela esquerda estivesse realmente empurrando toda a água para o lado direito? Isso. O que isso, é exatamente. A ideia, ou seja, são várias formas de dizer o mesmo, o que você diz está certo. O que eu estou tentando dizer é que evitando a formação desses fingers, né? Porque aqui, obviamente, os fingers não estão empurrando tudo, né? Só estão empurrando um pouquinho. Certo? Então, aqui em cima, o finger já passou. E o mais importante do finger, depois que ele passa, você tem uma região que é cheia de gás e a outra cheia de água. Você está injetando gás. Então, o próximo gás vai preferir passagem fácil. E aí não vai empurrar mais nada, né? Isso. Então, assim, na engenharia tem um termo chama reservoir wash, que a gente injeta água e produz água. E o petróleo que estava lá no meio fica lá no meio. Entendi. Beleza. Tá bom? E é tudo que a gente não quer, ou seja, gastar dinheiro para produzir água suja. Pois é. Ivan, acho que o Ivan quer falar alguma coisa. Eu quero. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Boa Grigori. tarde. Talvez eu tenha perdido um pedacinho da explicação que eu estava dirigindo e acabei de chegar em casa. Mas a minha pergunta é a seguinte: qual é o mecanismo físico que torna a varredura mais uniforme, nesse caso de espuma? Porque o que eu me lembro é que, por exemplo, você injeta polímero, o fluido vai passar por um poro, você vai ter um strain hardening ali, aumenta a viscosidade extensional, você requer mais pressão para empurrar todo mundo. Você injeta emulsão, eventualmente uma gota vai travar a garganta do poro, você aumenta a pressão, você acaba empurrando todo mundo. No caso da injeção de espuma, assim, assumindo que as bolhas de ar são muito, muito flexíveis, vão quebrar quando passar e etc. Qual que é a física por trás disso? Por que a varredura fica mais uniforme assim, fisicamente? Usando a sua linguagem, você tem um poro,
e a bolha vai travar aqui e vai travar e vai empurrar todo mundo. Empurrar todo mundo no sentido oposto, né? Porque ela não vai deixar passar o gás. Tá? Agora, corrigindo o seu raciocínio todo certo, exceto uma coisa. Você acha que a bolha é muito frágil, mas a tensão superficial, ela é proporcional, inversamente proporcional ao raio. Estamos falando de micrômetros. Então, a bolha, para a área dela, precisa, tanto para criá-la, para destruí-la, ela é extremamente forte. Tá? Entende? Mesmo assim, a razão de viscosidade do fluido de dentro para o de fora sendo zero, vamos dizer assim. Porque a bolha de ar... O que eu me lembro também é que quando você faz esse travamento com gotas de emulsão, tem dois mecanismos principais que vão aumentar a pressão. Um deles é você aumentar a viscosidade efetiva de tudo, porque você colocou gotas de óleo viscoso na água, por exemplo, e o outro é o efeito capilar. Então, mesmo com o efeito viscoso, eu diria praticamente irrelevante, porque as bolhas são de ar, o efeito capilar é o suficiente para não deixar essas bolhas quebrarem ou enfim, sofrerem alguma ruptura nesse processo. É isso então. Mais ou menos. Ou seja, na verdade, nós vamos chegar lá daqui a 2 slides no conceito de chamado viscosidade aparente. Então, você vai ver que, na verdade, a presença de bolhas aumenta enormemente a viscosidade do gás e tão enormemente que ela passa e longe a viscosidade da água. Ou seja, estamos... beleza. Então, eu acho que é isso que eu perdi. As bolhas... eu não falei tão... Assim, quando você... Eu fui convidado para a palestra, eu sei que o grupo do professor Yuri trabalha com dinâmica de fluidos, mas outros fluidos. Então, bom, eu não sabia quanto aprofundar nessa área. Mas a ideia é o seguinte, nós temos um conceito, né? A viscosidade da água é mais ou menos 1 centipor. Então, estamos falando, ou seja, tem experimentos de laboratório mostrando que a viscosidade da espuma pode chegar a 700 centipor. Caramba. Então, ou seja, um mel, se não me engano, é 4, 5 centipor. Então, é super viscoso. Tá? Tá ótimo. Então, isso é uma coisa. A outra coisa, sobre então, a estabilidade da bolhas também, você tem que pensar que, na verdade, o que nós vemos em laboratório é o trem de bolhas, né? Você não vê bolhas assim redondinhas, você vê mais formação de bolhas longas, né? Você vê várias lamelas, que a gente chama, que são essas divisoras, né? Entre fases, ou seja, vai chegar uma hora que você tem puro gás, mas sem lamelas formadas por água com surfactante. E essas lamelas, isso vai travar totalmente o movimento do gás. Porque não é uma bolha, né? Você soma o efeito de várias delas. E estamos falando em escala, um poro, tipicamente a escala de micrômetro. Então, bom, milhões delas fazem o serviço, né? Tá ótimo, então. Aguardo ansiosamente pelos próximos slides. Obrigado. Obrigado. Então, vamos lá. Bom, aí acabou a parte de gráficos bonitos, vamos mais para equações. Então, típico, como que se modela escoamento água-gás com presença de espuma? É uma equação de fluido bifásico, eu acredito que essa é bem conhecida. E a espuma se modela como um traçador. Opa! Aí eu esbarrei em alguma coisa aqui que não devia. Traçador na fase gás, ou seja, né, eu estou supondo que o meio poroso é saturado, então a saturação da água com saturação de gás é igual a 1. Então eu tenho, ou seja, esse SW é a mesma coisa que 1 menos SG. E aí na fase gasosa eu tenho a espuma que caminha junto com o gás na mesma velocidade. Eu continuo... aqui esquentou muito o laptop, ele não vai me deixar desenhar agora tranquilo. Bom, vamos tentar fazer coisas bem pontuais. Então, esse ND, ND representa a textura da espuma. Pode pensar nisso, é número de bolhas por metro cúbico. E essa espuma, ela se desloca com a mesma velocidade do gás, na mesma direção do gás, claro, né? E tem um termo fonte que vai representar a criação e destruição, ou em termos técnicos, né, geração e coalescência de bolhas. Tudo bem? Uhum. Grigori, na primeira equação aí da equação tem uma derivada temporal e a derivada espacial só tem o W, não tem um outro termo antes dela, não?
Ou está normalizada essa velocidade constante? Não. É que o W é uma função de um monte de coisa. Ah, é um fluxo. Isso, Não é uma função. simplesmente uma forma muito econômica de dizer o fluxo. Tá. Ela depende de SW e também depende do ND, porque escoamento de espuma essencialmente é um fluido não newtoniano, e também depende, então, da velocidade. Mas aqui, nesse caso, eu vou falar de fluido newtoniano. Tá bom? Beleza. Então, sim, o que eu esqueci de falar, que nós somos matemáticos, a gente precisa de condições iniciais de contorno, então, para as condições iniciais, nós vamos usar o problema de Riemann, porque é isso que nós sabemos resolver, basicamente, né? Sem problema de Riemann, nós temos um problema muito sério. E, no problema de Riemann, nós vamos pegar o seguinte, nós vamos supor que a condição menos, nessa palestra toda, é a condição de injeção, ou seja, a condição da esquerda, e a condição mais é a condição original do reservatório, então a condição à direita. Tudo bem? Então é uma função degrau, mas, curiosamente, né, exatamente para o problema físico que a gente está enfrentando, essa é a melhor, porque realmente a gente está injetando uma coisa, outra coisa estava no reservatório presente. E vamos tentar descobrir como fazer. Eu coloquei esse W em vermelho só para chamar a atenção, porque vai ser um parâmetro muito importante na nossa análise no futuro. Bom, e aí precisamos descobrir como funciona a geração e coalescência de bolhas. E aqui começa o problema, porque até o slide anterior, existem mais ou menos 8 modelos muito populares hoje no planeta, é uma área ainda bem aberta, e tanto na parte de modelagem, tanto na parte de análise física ou matemática. Então, existem vários modelos, até o slide anterior, todos eles estão de acordo. Esse slide é uma coisa bem diferente. Então, aqui eu estou apresentando um modelo que é a ideia de balanço populacional, né? Então, a ideia é que existe uma certa espuma em equilíbrio e a geração e coalescência de bolhas, ela é proporcionar a diferença entre a espuma em equilíbrio e a espuma que eu tenho nesse momento. É mais ou menos lei de Hooke para espumas. Tá? E, claro, isso tudo na presença da fase gasosa, porque, bom, sem fase, como eu disse, espuma é só uma fase gás na forma diferente, né? Então, não faz sentido sem gás. E o Kc é o parâmetro dinâmico, ou seja, qual rápido eu gero e qual rápido eu destruo as bolhas, tá? Por que é um tipo de bem popular, por sinal, forma de modelar a criação de coalescência de bolhas, mas os experimentos são muito complexos de laboratório, então é a melhor forma que nós temos por enquanto. E aí, um modelo que eu vou apresentar aqui é o modelo proposto por Asori, nesse artigo aqui. Então, essa ideia de balanço populacional, primeiro, foi proposto por Patielizita, em 2006, e o modelo que eu vou falar aqui especificamente foi proposto pela Asori, e ele diz que a espuma em equilíbrio tem essa forma bem não trivial, mas o que essa forma representa? É que nos experimentos nós temos exatamente ligado à tensão superficial. Não sei se vocês lembram, bom, que é pressão capilar. Então a gente tem uma equação que descreve a pressão capilar, o típico modelo é o Corey-Brooks. E aí ele diz o seguinte: quando você diminui a saturação da água, a pressão capilar ela explode, né? Ela fica muito pequena, né? Explode. E aí um experimento feito por Hirasaki em 1970 alguma coisa, ele mostra que a espuma explode numa certa pressão capilar crítica. Então, o que a Asori fez foi substituir, ou seja, ela tirou a equação da pressão do modelo, se vocês veem que esse modelo não tem equação para pressão, porque usando o Corey-Brooks, ela transformou isso, em vez de pressão capilar crítica, ela usa saturação crítica de água por essa relação. Então, basicamente, o que essa lei diz, essa fórmula 4 diz, é que eu tenho a espuma em equilíbrio acima do valor crítico, ela é mais ou menos constante, e abaixo do valor crítico ela é zero, e esse tangente hiperbólica é mais ou menos uma função degrau, só que sem fim. Suavizada. Isso, essa constante A é bem grande, é uma constante técnica, né? Ela tomou 200 para ficar muito, muito parecido com função degrau, mas você poder fazer contas, e isso nos ajuda muito. Ok, tudo bem? Sobre o modelo, existem outros, só adiantando, existem outros modelos, muito mais simples e mais complexos. Um deles nós vamos abordar ainda nesse slide, se der tempo, né? Grigori, só uma pergunta. Do ponto de vista de computação, essa descontinuidade na saturação não dá um problema, não?
Do ponto de vista da computação, o modelo de espumas, ele é todo o problema. Ou seja, essa parte dá problema. A parte que dá problema é a não newtonidade da problema. É muito não trivial a forma como ela funciona aqui implementá-la. Outra parte que dá problema são os pequenos choques que você tem nas soluções analíticas. E outra parte, nós vamos ver. Na verdade, nós vamos ver. Eu vou chegar lá, tá? Tá bom, beleza, eu acho que vai ser mais fácil discutir isso no final, se você guardar essa pergunta. Porque vai ter figura exatamente mostrando a dificuldade numérica. Tá bom. Bom, então vamos lá. Eu vou procurar soluções na forma de ondas viajantes. Para aqueles que não lembram, onda viajante é o seguinte, de forma bem rápida, eu vou substituir variáveis e usar, em vez de xt, eu vou usar eta-t, onde eta é simplesmente x menos vt, v é velocidade constante. Então, eu estou supondo, e eu vou procurar soluções estacionárias, ou soluções que não dependem do t. Então, é como se eu supor, por hipótese, que existe uma solução na seguinte forma. Uma solução que desloca de esquerda para direita, bom, no meu caso, esquerda para direita, só porque isso faz sentido, mas poderia ser outro lado, com perfil, né, que não muda geometricamente, né, o shape dele não muda. Bom, e aí eu tenho, eu consigo transformar, depois de algum trabalho, em um sistema de EDOs. É claro que vocês podem perceber que as EDPs ali, o termo em T não era tão bonitinho, então precisa de uma certa análise, né? Mas é fácil provar isso, né? Sobre essa hipótese, o sistema satisfaz um sistema de EDOs, escrito já na forma padrão, como está aqui, e a teoria de ondas viajantes mostra que existe uma solução na forma de onda viajante se essa EDO tem, naqueles estados que nós tínhamos visto no slide anterior para o problema de Riemann, eles são equilíbrios, ou seja, eles zeram a parte direita da EDO, zeram o fluxo da EDO, e além disso, a solução na forma de onda viajante é uma órbita ou uma conexão, se quiser, que conecta o estado à esquerda ao estado à direita, em forma de alfa e ômega limite. A definição de alfa e ômega limite, para quem não lembra de EDO, é exatamente esse limite que está desenhado aqui. Ou seja, o limite com esse eta tendo para menos infinito é o estado menos, e com mais infinito o estado mais. Só isso. Tá bom? Grigori, então, a equação para o SW ela é independente da segunda equação do ND? Ela depende do ND fortemente, essa dependência está escondida dentro desses termos aqui, dentro do FW e lambda-g. Eu não escrevi aqui explicitamente, mas eu posso escrever no final. Não. Só por... Porque, na verdade, como o Yuri bem sabe, quando você faz matemática aplicada, as equações ficam uma coisa absurda. Muito né? grandes, Então, para explicar, assim, às vezes, a ideia nem é tão complicada quando você consegue desenhar retrato de fase, etc. Mas se você escreve as equações, elas ocupam 3 slides. Claro. Todas as equações. Então, não faz sentido, pelo menos é uma opção que eu faço, né? Porque eu acho que o público ia se perder. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Uma curiosidade, só falar uma curiosidade, é que a gente consegue achar analiticamente a velocidade dessa onda viajante, né, nesse meio desse processo todo, em função dos estados mais e menos, né? Então, de novo... Isso é Rankine, não é, Grigori? Parecido. Por quê? Tá, uma pausa, né? Uma pausa dramática. Existe lei de conservação, existe ondas viajantes. Na teoria de lei de conservação, você estuda esse tipo de EDP sem o termo fonte. Claro. Aqui do a zero. E aí você tem lei de conservação. Para a lei de conservação, você tem vários tipos de solução. O mais famoso deles é o choque, ou choque Rankine-Gonion, que satisfaz uma certa relação. Ele também tem uma velocidade, e a velocidade satisfaz Rankine-Gonion. Quando você tem velocidade Rankine-Gonion, ela parece muito com essa, de fato. Tá? Uma outra coisa que toda lei de conservação, todo choque entrópico, aí o que é entrópico? É fisicamente admissível, né? Que faz sentido. Da lei de conservação, ele tem uma onda viajante por trás. Mas o contrário não é verdade. Não é verdade. E esse caso é um exemplo que não é verdade. Entendi. Aqui não é uma lei de conservação, então não faz sentido falar de choque. E tem onda viajante. Ou seja, você pode ter uma onda viajante, solução na forma de onda viajante, onde nem faz sentido falar de choque. Doido. Beleza. Continua. Beleza. Não, na verdade eu acho bonito, porque significa que não está... Uma teoria não está inteiramente contida na outra. Na outra.
matematicamente isso é muito bonito, porque dá, por exemplo, vontade, né? Dá possibilidade de você estudar. Por quê? Porque a teoria de ondas viajantes, agora do ponto de vista matemático, é bem menos conhecido que lei de conservação, que já foi estudado de todo que é lado. Ainda, claro, tem muita coisa em aberto, mas essas coisas são complicadas. Bom, então o que nós fizemos, pulando páginas e páginas de artigos, só para mostrar, é o seguinte: nós conseguimos encontrar e classificar todas as soluções desse problema, baseado em 2 parâmetros. Então, aquele SW-, que eu chamei a atenção no início, e o Kc, que é o parâmetro dinâmico da velocidade de geração e coalescência de espuma. O que acontece é que fizemos isso apenas para um caso do SW+, ou seja, o SW+, que é o estado à direita fixo aqui, tá? Nós variamos o menos. Então, todas as possibilidades do estado menos. E aí temos 6 regiões. Então, o que acontece? Na região 1, que é a direita, né? Então, se você está injetando, isso aqui é muito estranho, né? Na região 1, o modelo original da Sori não foi pensado para esse caso, fisicamente, mas, bom, matematicamente a gente pode estudar. Então, na região 1, você está injetando mais água do que tem. Em vez de injetar gás, você está fazendo o contrário, você está injetando mais água. Então, o que nós mostramos que nesse caso não existe onda viajante, e na verdade nós também mostramos que existe uma onda tipo rarefação. Que é exatamente tipo rarefação do... se você desenha, existem características, as características se abrem, então é parecido com rarefação, mas não é rarefação porque não é lei de conservação. Ponto. Bom, segunda região, muito interessante, isso nós vamos discutir se a gente tiver tempo até o final nós vamos chegar a discutir. Essa região é mais interessante de todas, então aqui você tem uma única onda viajante estável, bonita, essa região 2. Aí você tem essa parte aqui no meio, tem um zoom na direita, né? É simplesmente ampliado. Então, essas regiões estão muito pequenininhas juntas, né? Tem uma região 3, que tem esse dente aqui, né? Um nariz bem pronunciado. E tem regiões 4 e 5 pequenininhas aqui escondidas. E a região 6 é tudo que é à esquerda. Então, primeira coisa, quem define essas regiões finas é exatamente o SW estrela, que faz todo sentido, porque ele é muito importante fisicamente, né? E na região 3, você também tem uma onda viajante, mas ela é oscilatória. Ou seja, o que significa isso? Nós vamos ver. Significa que os autovalores são complexos. Nas regiões 4 e 5, a coisa é um pouco mais complicada, então você tem, né, e aí tem classificação dos equilíbrios. Eu não vou entrar em detalhe, porque vai faltar tempo, mas eu acredito que muitos já viram EDOs, né, e em sistemas dinâmicos, sabem que uma cela é quando você tem os autovalores um positivo e um negativo, fonte, né, source, quando é os dois positivos, parte real positiva, né. Então eu separei aqui source e complex source só para dizer que num é reais mesmo e no outro é complexos com a parte real positiva. Complex sync significa que a parte real é negativa. E aí sync, né, é o sumidouro em português, significa os autovalores reais negativos, e o saddle é, de novo, cela. E aí, aqui está o resumo desse artigo todo, ou seja, para cada região nós temos a solução. Bom, vamos nos próximos slides ver mais ou menos o que isso quer dizer. Então, na região 1, quando eu falo que é um tipo rarefação, significa que quando você vai para o retrato de fase, então retrato de fase é quando eu desenho as órbitas em si no plano SWND, ou seja, o eta é um parâmetro ao longo das curvas. Então aqui já estamos falando bem matematiquês, então eu quero alfa limite no menos e ômega limite no mais, e você vê que a setinha que junta os dois é no sentido oposto. Então, e como esse SW- é uma cela, ou seja, só tem desse lado só tem uma direção de entrada, então não existe nenhuma órbita. Então, isso basicamente mostra que não tem onda viajante. E aqui você tem o resultado de uma simulação à direita, eu sempre mostro os resultados das simulações, e aí você vê que, na verdade, a onda tem bem cara de rarefação mesmo, né? Uma coisa suave. Então, na região 3, nós temos, isso aqui é o retrato de fase, na esquerda de novo. Então, você vê que tem uma conexão da esquerda para a direita, e à direita você vê o que significa isso do ponto de vista, se você rodasse uma simulação. Significa que tem uma frente, né, um pistão empurrando a água e a espuma junto, né? Bom, então o que é a região 3? Região 3, como eu disse, é a mesma coisa, só que no caso aqui o autovalor é complexo, então para quem estudou EDOs, mas nunca pensou em aplicar, esse é o desenho que você obteria se você fizesse retrato de fase de um problema desses. Então, é uma fonte, mas de onde
as soluções saem em espiral, e aqui você vê a solução em espiral chegando do menos para o mais. Então, isso aqui não é desenho esquemático, tá? Isso aqui é simulação também, isso aqui é solução em MATLAB da EDO com esses dados. Obtê-la não é fácil. Isso é um Rujicuta, não é, Grigori? A gente usou... a gente usou o D45 do MATLAB, né? Mas não, Tá, então é passo adaptativo, isso que eu ia perguntar, porque senão, para pegar essas quase descontinuidades, você precisa de um passo bem fino, né? É um passo adaptativo, ele tem corretor de erros, ele tem preditor, né? Ele é um ordem 4. O D45 é um algoritmo de ordem 4 que com controle de tempo ele virou... Exato. Ivan, você levantou a mão, você queria falar alguma coisa? Você roubou a minha pergunta para variar. Beleza. Tá bom. Bom, então, na direita, aí você vê o que significa isso do ponto de vista das simulações, tá bom? Uma coisa muito interessante de vocês notarem que não é muito comum, que nós conseguimos, se você olha o tamanho das oscilações, elas têm que ter mais ou menos o tamanho disso aqui. E claro que elas não são precisamente iguais, mas elas têm pelo menos mesma ordem de grandeza, o que é bem surpreendente, tá? Ou seja, nós conseguimos de fato fazer um simulador bem preciso nessa parte. E aí, Yuri, é um pedaço da resposta que você estava perguntando, quais são problemas numéricos. Então, aqui você tem uma oscilação muito fina e também uma oscilação bem forte ao mesmo tempo. Então, se o seu algoritmo ele não é estável o suficiente, ele vai explodir por causa da de cima. E se ele é difusivo, ele vai não pegar a parte de baixo. Então, tá. E agora vamos para as regiões 4, 5 e 6, que são as mais interessantes, que realmente é o ponto alto desse paper. É o seguinte, na região 4, 5 e 6... Embora a 4 e 5 é a direita, né, do estado desse ponto SW estrela, e a 6 é tudo à esquerda. Então, dentro da região 6, você tem um problema célula-célula. Nessa disciplina, né, nessa área de EDOs, é um problema famoso, porque você provar a existência de conexões célula-célula, em geral, depende de um parâmetro. Ou seja, não é mais ou menos você pensar que você tem duas retas aleatórias ali no plano, e qual é a chance delas se cruzarem, né? Umas curvas de dimensão 1, qual é a chance delas se cruzarem? Isso não é muito óbvio, ou seja, elas não precisam se cruzar, né? Em geral, a probabilidade é zero, a priori. Mas se você tem um parâmetro livre para você mexer, você vai ter um cruzamento. Então, aqui o que acontece é que... Isso é uma órbita heteroclínica, não é, Grigori, que você está buscando? Isso. Do ponto de vista de sistemas dinâmicos, ou seja, se... Então, aí, de novo, né? Quando eu tenho alfa limite num ponto e ômega limite no outro, se o alfa limite é igual ao ômega limite, a órbita chama homoclínica. E quando o alfa limite é diferente, é a heteroclínica. Como a gente está buscando aplicação na indústria de petróleo, a gente não quer injetar exatamente o que a gente tem lá dentro. Claro. Então, por isso, para nós faz sentido ser heteroclínica. Embora a gente fizesse matemática pura em cima desse problema, faria sentido. Claro. Porque célula, por exemplo, célula pode muito bem ter soluções homoclínicas. Claro, sai dela e volta para ela. Bom, aí eu falei que eu ia soltar alguma piadinha de matemática pura, mas enfim. Vamos lá. Então, o que é interessante aqui é que nós mostramos que existe uma curva C nessa região 6. E dessa curva C você tem conexão direta de onda viajante lá para frente. E de todos os outros lugares da região 4, da 5 e do resto da região 6, não tem. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, tem 3 pontos, né? O alfa é um ponto à esquerda dessa curva C, o beta exatamente na curva C, o gama à direita da curva C. Vamos ver o que acontece neles. Então, primeiro, aqui um ponto alfa, que é, lembrando, à esquerda. Então, esquerda, né, significa que o SW é menor do que na curva C. O que você vê na simulação, que você tem uma onda que vai jogar você para a curva C, e da curva C você tem uma onda viajante estável, bonitinha, que vai para o seu estado à direita. E aqui você tem o espaço de fase, o que isso significa. E uma coisa que atrapalha muito a nossa vida nesse caso é que aparece um outro equilíbrio, ou seja, o problema não tem só 2 equilíbrios, ele tem um equilíbrio que a gente achou de espúrio, aí a gente percebeu que no paper não daria para chamar esse espúrio de nome, então nós... E já estávamos com preguiça demais mudar todas as figuras no artigo, então chamamos ele de extra. E em inglês, né, em português é igual, e o referi aceitou. Bom, então por isso ficou poderia ser. Tem algum significado físico esse ponto fixo aí que apareceu do nada? Não que eu saiba. Ou seja, muito... Aí, Yuri, é uma pergunta capciosa, porque quando você pergunta se alguma coisa tem significado físico... Claro.
A única a resposta é não que eu saiba. Então, eu não posso dizer que não. Não foi observado em nenhum experimento, né? Sim, aqui tem muito pouca coisa observada no experimento, porque o experimento é um core flooding, ou seja, é uma rocha dentro de um recipiente que está a altíssima pressão, né, dentro de um case de aço de vários centímetros, que aguenta uma pressão de 200 atmosferas, dentro de um laboratório, dentro de uma estufa. Então, você tem, assim, observado em experimento, são 4 sensores de pressão que você tem dentro e medidores do que está saindo e do que está entrando. Claro. Então, assim, observado no experimento é uma forma de dizer. É mais ou menos como aquela foto do buraco negro, né? Ou seja, precisou de não sei quantas horas de computação gráfica e processamento para obter aquela imagem e todo mundo diz que é uma foto. Tudo bem, né? Mas é mesmo ao nível de observação. Assim, a gente observa... Bom, enfim, vamos lá. Então, no ponto B, surpreendentemente, esse equilíbrio extra, ele se encerra, ele vira complexo e ele se fecha nele mesmo. E você tem uma órbita conectando o estado menos ao estado mais, e isso aqui é a simulação. Se você observar, lembrar da região 2, então na região 6, exatamente na curva C, região 2, você tem o mesmo tipo de solução. E aqui é o grande tchan. Então, quando você está no ponto gama, ou seja, ainda na região 6, mas à direita da curva C, o que você tem é uma onda que joga você para trás, então, de novo, para a curva C, mas diminuindo a saturação, para depois ter uma onda viajante. Isso é muito surpreendente, por quê? Porque, do ponto de vista físico, você injeta gás. Então, você espera, na frente você tem muita água, aqui você tem pouca água. Então, você espera que no meio do processo a água cresça. Não tem por que entender por que a água diminui. Certo? Agora, eu vou mostrar já por que isso é tão legal assim, essa observação. Então, enfim, nós temos isso, e aqui está o retrato de fase, à esquerda, com um zoom e mostrando que por que o ponto espúrio, nesse caso, ele divide a região, né, o retrato de fase em 2, e ele não permite a conexão direta do estado menos para o estado mais. Bom, e aí as regiões C, 4 e 5 eu não vou passar, elas são bem louquinhas, mas elas também têm a curva C no meio. Então, você tem oscilações, ou você tem também uma queda, mas você tem sempre uma curva C. Então, vamos para resumo desse paper, rapidinho. A ideia, então, é a seguinte: você tem algumas oscilações, digamos, instabilidades no sentido estrutural da palavra, né? Nesse problema. Então, um deles é o seguinte: se você está na curva C um pouco à direita, um pouco à esquerda, então à direita eu vou subir até a curva C, na curva C eu vou ter exatamente uma solução direta, né, de onda viajante, e à direita dela eu vou ter uma queda. Uma coisa então, isso... Opa! Nossa, o que aconteceu? Pulou e voltou aí para uma... É que eu esbarrei em algum... Bom, aí, vamos lá. Então, outra coisa interessante é exatamente sobre perguntas sobre simulação numérica. O que esse nariz significa? Significa que, se você começa a simular no ponto 1 ou ponto 3, você tem esse tipo de solução aqui. Se você começa a simular no ponto 2, você tem esse tipo de solução aqui. E, embora essas oscilações são muito pequenas, se você tem um simulador numérico muito preciso, elas vão fazer muito impacto no simulador numérico. Então, em particular, ele pode explodir. Então, o que nós mostramos que esse modelo em particular, se você está simulando esse modelo, você não tem um simulador difusivo, porque você quer soluções certas, pode ser que ele exploda simplesmente por esses parâmetros KC diferentes. Agora, esse parâmetro KC ele é muito difícil mensurar no laboratório, porque ele é o parâmetro da geração e coalescência de espuma. Então, ele tem a ver com quanto tempo leva para essa frente se estabilizar. Acontece que em laboratório essa frente se estabiliza muito rápido. Ou seja, essa frente em campo talvez seja devagar, mas em laboratório é muito rápida. Então, a precisão de definição desse KC é uma ordem de grandeza para mais ou para menos. Então, você vê que variações pequenas do KC podem gerar problemas. Outra coisa importante é que aquela região 3, que tem o perfil oscilatório, ela é muito fina. Então, se você começa a solução à esquerda dessa região 3, ou seja, a diferença em SW é na terceira casa decimal, né? Aqui é 0,37, aqui é 0,372.
Se você começa à esquerda da SW estrela, você tem esse tipo de solução aqui, ou seja, ela cai até a curva C significativamente. E depois tem um pistão. Se você começa aqui, você tem um perfil oscilatório e depois você tem um pistão. Se você começa à direita da Perdão, 6... Grigori. Pavão. Acho que a gente está vendo o slide 29, agora que trocou. Sim, perdão. Ah, tá. Deve ter internet. Internet, beleza. Tá bom? Agora estamos aí? Sim. Todos slide 35. Então, o que eu estou dizendo é que você tem outro tipo de... Nesse modelo, matematicamente, tem uma instabilidade também importante, porque pequena variação no SW, você tem uma gigantesca variação na solução final. Então, isso não é bom. Isso na verdade, é uma crítica ao modelo, porque isso não é bom. Isso não se observa nada disso em laboratório, porque, de novo, pode ser que a física até seja essa, mas não é isso que a gente observa. Tá? Talvez tenha a ver com precisão de equipamento, mas o mais provável é que esse modelo não é ideal. Bom, para quem quer ver resumos desse trabalho, está aqui. Ele saiu esse ano. E, para terminar, eu queria chamar a atenção para esse slide aqui, que ele é muito interessante, porque essa queda que nós observamos da região 6, então eu estou falando dessa queda aqui agora, tá? Se a gente traduz ela, usa esse perfil de SW para exatamente plotar a mobilidade relativa, que tem a ver com a viscosidade aparente, que alguém levantou no início, nós vemos que essa queda representa uma queda super abrupta na mobilidade relativa do fluido. Agora, olha só o que acontece. Em 2013, o Bill Rossen, que é um clássico na área, fez um review no qual ele mostrou esse gráfico e literalmente escreveu que essa queda, ele usou software comercial, né? E ele diz que essa queda é devida a erros numéricos. Em 1990, o próprio Rossen com outra pessoa já tiveram um artigo experimental onde eles observaram uma queda na mobilidade total, né, mobilidade relativa total, perdão, do fluido, né? E eles ignoraram achando que era erro de experimento. Então, eu não estou afirmando nada, mas talvez nós fomos os primeiros a encontrar a explicação, talvez o modelo está certo, e nós simplesmente fomos os primeiros a encontrar a explicação matemática para o fenômeno. Bom, então tá, o outro artigo posso fazer bem rápido? Pode, à vontade, vai lá, vamos lá. Só para ver. Então, outro artigo em colaboração com Patielli Zita, da TU Delft, nós decidimos trabalhar porque eles têm vários experimentos feitos em laboratório, então nós pegamos um desses experimentos, eu não vou entrar em detalhes, né? Vamos só dizer que é um experimento feito, foi feito pelo Sim Ju, que foi aluno de doutorado do professor Patielli, e publicado em vários artigos, aqui tem 2, porque nós analisamos os 2 experimentos. O modelo do Zita é diferente, o Patielli também tem um modelo, né? Então, nessa área, eu ainda não tenho o meu modelo, mas um dia nós vamos ter, porque nessa área nova, todo mundo tem que ter um modelo, né? Então, a diferença do modelo Zita é que o termo de geração, o resto é igual, tá? Mas o termo de geração e coalescência, ele é bem mais simples. Então, para ele, a espuma em equilíbrio, que ele chama essa N infinito, é simplesmente uma constante, ou seja, ele ignora esse estrela, tá bom? Esse modelo, a priori, não tem esse estrela. É claro, né? O modelo original tem pressão, mas nós vamos fazer uma simplificação nele e nós vamos tirar a pressão. Outra coisa que esse modelo tem, como o outro também no caso geral, ele é fluido não newtoniano. O que nós vamos fazer é uma simplificação, nós vamos considerar que esse fluido é newtoniano. Bom, aí fazendo análise, ou seja, fazendo as mesmas simplificações do outro modelo, transformamos então o modelo Zita num modelo que é também conhecido como Populational Balance Model, né? Então, Stochastic Populational Balance Model. Não me perguntem o porquê do nome, não fui eu que dei, eu só estou repetindo. Por que Stochastic? Não sei. Eu ia perguntar onde é que está a aleatoriedade aí. Mas... E onde está a Population? Bom, enfim. O Population W e G você até que vai, mas o Stochastic realmente... Tá, enfim. Esse é o nome do modelo oficial, Stochastic Bubble Population Model, mas a gente vai simplificar ele para o nosso caso, ou seja, vamos considerar a mobilidade newtoniana, e aí com isso nós conseguimos, claro, né, vamos procurar soluções na forma de onda viajante, eu já expliquei essa parte, a análise de equações eu vou pular, e o que nós vamos chegar é também uma classificação em regiões. E o mais interessante aqui é o seguinte, primeiro, o experimento deles foi feito para
Só uma coisa, o artigo da Sori, né, que é o modelo que estudamos no anterior, ele também não surgiu do nada. Tudo foi feito baseado num experimento feito por um cara chamado Alvarez. Ou seja, também não é nada disso é feito do céu, né? Mas aqui o experimento foi feito injetando a mistura, né, com injeção de espuma, então água, gás e espuma, dentro de um meio poroso saturado de água. Então esse W+ aqui é 1, exatamente 1. Por isso não tem nenhuma região aqui à direita, tá? Que também teria, mas não tem. Agora, só tem duas regiões. Então, a região 1, onde você tem um pistão perfeito, ela tem umas nuances, mas é uma região com pistão perfeito, e a região 2, onde você não tem uma onda viajante, mas tem uma sequência de ondas, parecida com aquele caso. Então, você vai ter uma rarefação primeiro e depois essa onda viajante. Então, nós chamamos essa região 2 como solução tipo Buckley-Leverett, porque não é Buckley-Leverett, porque não é lei de conservação, mas é tipo. Bom, o interessante aqui são esses pontos A, B, C, D que estão no gráfico. Então, os pontos A e E correspondem aos experimentos feitos pelo Sim-Ju em laboratório. Os pontos B, C e D são simulações numéricas que ele fez. Ele fez também para o ponto A, tá? Mas os pontos B, C e D são simulações numéricas que ele fez para o modelo completo, com pressão e tudo, no artigo deles, tá? Como vocês podem ver, curiosamente, todas as soluções que eles encontraram estão na região amarela, que é a que tem solução direta em onda viajante. Então, aqui nós temos comparação. Então, à direita, você tem simulação numérica, feita pelo código INPES deles, né, apresentada no artigo Sim-Ju-Zita, em 2015. E à esquerda temos a nossa solução analítica, também publicada esse ano em Transport Temporus Media. Então, vocês veem que qualitativamente as duas soluções são iguais. Assim, claro, quantitativamente muda, porque um modelo é não newtoniano e tem pressão, o outro modelo é newtoniano e sem pressão. Mas, no fundo, não tem diferença, ele mostra... E aqui foi feito para são 3 simulações, são 3 tempos diferentes, e também são 3 quantidades dessa espuma máxima, equilíbrio diferentes. Bom, e aqui o ponto alto, aqui a comparação da nossa solução analítica com dado experimental. O que você observa bem é que no início, tanto a solução, na verdade, assim, o experimento ele precisa de um tempo para estabilizar a frente. Então, você vê que aqui elas não coincidem. Mas, claramente, daqui em diante, é coincidência perfeita entre as soluções nos tempos. Ou seja, a velocidade que a gente obteve analiticamente para a onda viajante coincide com o experimento feito em laboratório. Isso é uma coisa rara de observar. Bom, então, rapidamente, vamos para discussões e conclusões, já que é uma das coisas interessantes, porque quando você apresenta 2 artigos sobre o mesmo tema, você pode tirar várias conclusões que não estão nos artigos, né? Então, primeiro, embora o fluido espuma se diz não newtoniano, você vai encontrar vários artigos e revistas de fluidos não newtonianos sobre espuma, mas nós vimos que a hipótese da newtonidade, a análise e solução analítica para o fluido, para esse tipo de espuma feita newtoniana, descreve muito bem o experimento e até captura a velocidade. Então, lembrando que quando você diz não newtoniano, a velocidade é a que altera as propriedades. Então, no nosso caso, a gente conseguiu capturar tudo, inclusive a velocidade. Segundo, esses 2 modelos que, a princípio, né, seriam bem diferentes, então, esse modelo que é proposto em 2006 e esse modelo em 2011, elas têm exatamente a mesma velocidade da onda. Isso não é tão surpreendente, na verdade, isso é mais para chamar atenção, porque, na verdade, o que diferencia de um modelo ao outro é termo-fonte. Termo-fonte tem a ver com a velocidade que a frente se estabiliza. Mas depois que ela se estabiliza, quem digamos, comanda a velocidade dela é fluxo. E o fluxo nos 2 é igual. Bom, então os dois modelos apresentam a mesma velocidade e a gente viu que essa velocidade bate com o experimento de laboratório. Que bom, né? Porque senão um dos modelos não ia descrever o experimento de laboratório, seria bem feio. Outra coisa curiosa é o seguinte, se a gente observa essas 2 figuras, aqui está a classificação em soluções. Então, só para lembrar, né? Tanto esse artigo da Sori, todos os experimentos do Alvarez, que ela é baseada, aparecem nessa região 2. Todos os experimentos feitos por Sim-Ju-Zita aparecem na região 1 do lado esquerdo. E a solução de ambos os modelos, a solução analítica é idêntica, qualitativamente falando, para as 2 regiões. Ou seja,
Aonde as pessoas fazem experimento de laboratório, esses dois modelos são idênticos. Então, isso é um ponto positivo, mas é claro que esse ponto positivo, por um lado, e é um ponto para nós no seguinte sentido, porque, então, quando você faz, isso aí é para altas saturações, né? Outra coisa curiosa é o seguinte, o modelo, então, o experimento de Hirasaki, que mostra que espuma realmente explode, aí entramos numa área tênue que chama modelagem, né? Então, quando você cria um modelo, você tem que escolher quais fenômenos físicos você vai levar em conta e quais não. Então, é um consenso razoável na literatura, exceto para o professor Pacelli, que jogou fora isso do modelo dele, que levar em conta aquele SW estrela, ou seja, a pressão capilar crítica, é importante, porque nessa pressão capilar toda a espuma explode. Uhum. Então, nota que no modelo da Sori, não surpreendentemente, essa pressão capilar crítica, né, traduzida nesse caso em SW estrela, ela diferencia drasticamente o comportamento qualitativo do escoamento com espuma. Mas olha só que coisa surpreendente. No modelo à esquerda, né, no gráfico à esquerda, no modelo que nem tem saturação pressão capilar crítica, nós vemos que a solução do modelo também se troca drasticamente perto desse valor. Só que por outra razão totalmente diferente. É uma razão muito parecida com teoria de lei de conservação com Oleinik. Quando você tem aquela tangente, né, na curva em forma de S, né, você procura a tangente para achar o choque entrópico e a rarefação. Então, quando que troca a solução tipo Buckley-Leverett, que é uma rarefação com choque, para a solução choque? Pelo critério da Oleinik, ele troca quando você passa um ponto de tangência lá na curva de fluxo, que exatamente acontece nesse caso perto do 0,4 e aqui 0,37, ou seja, do ponto de vista, lembrando que todo modelo a gente faz um fitting, né, experimental. Então, talvez você consegue observar esse comportamento em laboratório e talvez ele não é causado por experimento de Hirasaki. Talvez ele é causado pelo fluxo de fluido bifásico, que é conhecido desde Buckley-Leverett, no início do século XX. Talvez seja a explicação, talvez, para o fenômeno seja muito mais simples do que ir para essa química bem complicada. E aí, agora, para baixas saturações, né? Quando a gente... realmente, a diferença entre os dois modelos se dá em injeção a baixas saturações. Ou seja, no caso do Bubble Population Model, eu até pulei a palavra stochastic, porque... bom, enfim. Você vê que a solução é tipo essa nossa onda viajante, que a gente já esperava, e mais ou menos uma rarefação, né? Ou seja, o que eu quero dizer aqui? Você vai ter uma saturação subindo, depois você vai ter uma onda viajante, mas a saturação da espuma vai ficar mais ou menos no máximo em todos eles. Enquanto que no modelo linear cinético, eu esqueci de falar, esse é o nome oficial, né, dado pelos autores para o modelo no artigo de 2011, para baixas saturações você tem vários tipos de solução diferentes. Você pode ter soluções oscilantes, você pode ter soluções que sobem, você pode ter soluções que descem, e também você pode ter pistão puro e simples. Lembrando, isso aqui na curva C, que é para baixas saturações também. Então, comparando as duas soluções, né, comparando os dois gráficos, o que nós podemos ver é que o gráfico da esquerda, na verdade, se você tiver que fazer um fitting em laboratório, ele é parecido com essa figura. Uhum. Exceto por uma coisa importante. Aqui, quando acontece a rarefação, a espuma está no máximo. E aqui, quando acontece esse tipo de rarefação, a espuma está no mínimo. Então, e olha que as velocidades são iguais. Ou seja, não é velocidade no experimento que você vai conseguir achar a diferença. Então, o que a gente... qual que é a discussão? Estamos esperando alguém conseguir... Aí eu não vou entrar em detalhes, mas fazer esse experimento do ponto de vista técnico é bem complicado para baixas saturações. Mas estamos esperando alguém fazer o experimento, porque ele pode colocar de vez se a resposta qual modelo está certo ou não. Então, mas agora a gente estudou qualitativamente os dois modelos, apresentamos as duas soluções, agora alguém pode chegar a essa conclusão. Bom, então é isso. Eu espero não ter chateado vocês demais. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Grigori. Foi excelente. Muito obrigado. Vamos lá, então, seguindo a nossa tradição, estamos abertos aí para dúvidas, perguntas, questionamentos, indagações, sugestões. Vamos lá, Ivan. Vou começar então. Muito legal, Grigori.
Aprendi bastante coisa, embora não fale bem o seu idioma matematiquês, mas foi bom. Eu tenho algumas perguntas e curiosidades. Lá no início, quando você mostrou umas figuras bem bacanas, com os mapas de cor, da varredura e tal, eu não prestei muita atenção, mas aquilo ali é como se fosse uma simulação 2D, ou é alguma coisa tipo posição versus tempo, naquele mapa Deixa eu de achar cor? as figuras bonitas pô, uma coisa só, se você diz que uma é bonita, não é porque a outra é feia, não, né? Não é necessariamente comparativo. Tá, ok. Essa figura? Por exemplo, isso aí é o que pelo que nos É. eixos X e Y. Então, no eixo X é o X mesmo, então imagina que isso aqui é o core, é o teste testemunho feito em laboratório, você está injetando um cilindro em laboratório, você Uhum. está injetando gás pela esquerda e obtendo água, e ele inicialmente está cheio de água. Uhum. Então isso Sim, aqui, desculpa, pode continuar. não, isso aqui foi feito, é que nosso laboratório desenvolveu um código só, como eu mostrei vários detalhes, que não sei se ficou claro, talvez eu estou esperando o Yuri fazer pergunta, a gente pode discutir todas as dificuldades numéricas envolvidas, mas nós fizemos um código, né, no laboratório que capta todos esses fenômenos para espuma, é um código para espuma. Isso é um CFD. A gente, bom, porque quando você fala CFD, aí mais a sua área. Eu não sei falar. É um simulador de fluidos e Uhum. meios porosos baseado em lei de Darcy, não em Navier-Stokes, né? Certo, certo, Darcy. certo. Mas sim, é um CFD, porque eu acho que também somos fluidos, embora não. Quando tem congresso de fluidos, sempre às vezes tem uma seçãozinha de meios porosos, assim. Mas eu acho que Mas somos o que você está mostrando aí, então, é X contra Y, uma seção de um meio poroso, e o mapa de cores representa a saturação de gás em um certo momento de tempo. É uma em um foto. certo momento de tempo. E aí tem Tá, um escoamento aí por trás que está carregando isso. Isso, perdão se não fui muito claro. Eu acho que essa foi a pergunta e É, eu realmente não expliquei bem. Tá. Isso aqui é do momento bem no início. Uhum. E essa figura é a mesma simulação, só que em momento muito mais posterior. Aham, aham. Porque Tá. aqui estamos comparando exatamente no mesmo tempo. Tá aqui. Aqui o tempo está 10 mil segundos e aqui eu esqueci de colocar. Aqui é bem inicial, tipo 15 segundos. Uhum. Os fingers se formam muito rápido. Então, assim, o simulador de vocês resolve esse problema que se é XY, eu assumo que ele é pelo menos bidimensional, né? Ou ele é Isso. totalmente. Tá. Nesse momento ele é bidimensional. Tá. Aí a próxima pergunta é: passar dos diversos modelos que você apresentou, que pelo que eu entendi estavam todos 1D, passar para o 2D é trivial. É Trivial. uma. Tá. Trivial. Isso aí é. Na verdade, eu vou passar aqui, tá? Vai lá, vai Tadã! lá, vai lá. Gradiente, gradiente. Pronto! Agora ele é 2D. Tá bom. E aí, e como que vocês resolvem isso? É de novo o MATLAB e os ODEs da vida ou tem alguma coisa mais sofisticada? Não, peraí. Aí pausa. O simulador, ele é 2D, ele é baseado numa combinação de método de elementos finitos hibridizado com... Alô? Estamos aqui, Tá. vai lá. Não, é que aqui deu um mau contato, ele meio que... Enfim, não sei o que aconteceu aqui. Não. Então, o simulador é baseado numa estratégia de combinação de elementos finitos, uma estratégia staggered de elementos finitos com volumes finitos bem específico. Foi feito após diversos testes, mais ou menos de 20 diferentes algoritmos combinados, chegou a uma combinação que funciona. É implementado praticamente todo em C, e com pedaços em outros idiomas. Enfim, e não é trivial, tá? Eu não sou Uhum. responsável, assim, nós temos uma equipe bem grande, temos um professor, assim, eu sou mais da parte analítica, e temos pesquisadores que eu entendo que foi feito, mas eu não me arriscaria, assim, entrar em detalhes. Temos pesquisadores que são exatos, só fazem isso e fazem muito bem. Então, e quanto solução analítica em 2D, eu nem me arriscaria nesse caso, ou seja... Vamos ser sinceros, né? Você está vendo talvez uma das primeiras soluções analíticas 1D.
Uhum. Botar o gradiente aí implica no aumento de dificuldade muito grande, né? O problema, se você pensar, é que, na verdade, nós, de novo, né, nós não estamos resolvendo, como vocês viram, eu falsifiquei, né, mas, como todo mundo, né? Matemáticos gostam de falar, eu resolvi. Na verdade, o que a gente fez? A gente usou a hipótese de onda viajante. E essa hipótese deu muito certo no sentido que, A, nós conseguimos resolver, e B, nós comparamos com o experimento e deu certo. Quero ver alguém bater isso. Mas, é claro que quando você passa para 2D, não existe onda viajante. Então, qual é o caminho que eu uso para resolver? A minha... Desculpa, Yuri, você quer Não, falar? falar, ia dizer, Ivan, pode continuar. A minha outra pergunta é... Eu entendo que a hipótese newtoniana funciona muito bem, embora eu acho que tem um modelo que você tenha comentado algum detalhe sobre algum efeito não newtoniano, alguma coisa assim. A minha dúvida é a seguinte: quais parâmetros e como eles incorporam, por exemplo, os efeitos de tensão interfacial e eventuais efeitos não newtonianos? O que você tem que mudar no modelo se você quiser incluir efeitos não newtonianos? E aonde está, assim, como é que eu tiro um número de capilaridade de um modelo assim? Onde é que está, assim, embutida a tensão interfacial e coisas do gênero? Tá, então vamos por partes, né? Primeiro, eu acho que as perguntas são, claro, relacionadas, mas vamos primeiro por parte de tensão interfacial. Então, o W é a velocidade parcial fracionária da água. Ela é a velocidade total vezes o fluxo fracionário mais os termos capilares, tá? Aqui eu não vou colocar lambda G, FW, gradiente de pressão capilar, tá bom? Isso é clássico da teoria de fluxo fracionário, mas, enfim, aqui estão escondidos as forças capilares e aqui está o nosso fluxo fracionário. Então, o fluxo fracionário da água, ele se escreve como a razão da mobilidade da água com mobilidade total. Tá? Agora, a mobilidade do gás se escreve pela teoria também de fluxo fracionário como... como a permeabilidade total vezes a permeabilidade relativa do gás dividido pela viscosidade do gás. Ok? Bom, então, no caso de espumas, o que as pessoas fazem é introduzir aqui, aí tem autor que coloca isso na permeabilidade relativa do gás e tem autor que coloca na viscosidade do gás. Eu vou colocar nos dois, eu simplesmente vou colocar aqui embaixo, isso aqui como 1 mais MRF. Então, MRF é o Mobility Reduction Factor, que exatamente é a ação da espuma. Tudo bem? Então, esse MRF é uma função. Então, esse MRF é uma função do ND, ou seja, ele é a função da espuma. Tudo jóia? Beleza. Beleza. Então, no caso geral, esse MRF, além da função de textura da espuma, né, ele também é função do UG. Que é o que a gente não está resolvendo aqui. Como ele depende do UG, bom, existe uma relação chamada relação de Hirasaki-Lawson. É muito fácil de você... Bom, posso passar também. Claro, está citado nos dois artigos, né? A gente simplifica, mas a gente não pode ignorar, né? É a que define como ela depende da UG. O que nós fazemos o que a gente faz? A gente tem mais ou menos a velocidade média que acontece ali, né? Que a gente espera, e a gente coloca ela constante e pronto, né? Então, no fundo, é isso que a gente faz. Não é uma coisa genial, né? Então, a gente, como que se diz? Adota o modelo newtoniano para esse problema, para mais ou menos essa velocidade. Lembrando que as velocidades mudam, né? Durante o core, ao longo do core, por causa das saturações, etc. E a dependência desse ND é o que está em jogo. Então, para nós aqui, nós usamos um modelo linear, que é o que a maioria dos autores usa. Então, vamos colocar aqui isso, a gente usa aqui isso, 1 mais uma certa constante alfa ND, esse MRF, tá? Então, onde entra a tensão interfacial? Aqui no alfa. Então, ou seja, você tem, onde entra a tensão interfacial, como ela interfere no fluxo.
Então está escondido no alfa. Aí eu trabalho com pessoas de química, né, do professor Aurora, que é o do laboratório chamado LASURF, né, laboratório de surfactantes, e da PUC-Rio. E claro que é uma discussão eterna com profissionais dessa área, porque tem milhares de efeitos, tem um efeito Marangoni, efeito não sei o quê, efeito, enfim, gravitational drainage, não sei o quê. Como que você encara todos esses efeitos, você consegue encarar... O smartphone não tem um chip instalado, não é... Meu Deus do céu. Bom, então como que você encara todos esses efeitos e resume eles a um parâmetro? Mas temos que fazer, né? De alguma forma. Então, matemática a gente não consegue avançar muito sem fazer hipóteses. Outro lugar que tensão interfacial entra é dentro do termo φ, porque aquele parâmetro Kc, na verdade, é a intensidade da geração coalescência de espuma. E ele depende de muita coisa. Inclusive, tem modelos muito mais complexos que esse parâmetro também é não newtoniano. Ou seja, ele depende, também, por sua vez, depende da velocidade. E tem experimentos que mostram claramente que, dependendo da velocidade do fluido, você forma mais ou menos espuma. Que nós não estamos levando aqui em conta, mas sabemos que sim, existe. Só nesses dois modelos que eu mostrei aqui, não. Existem modelos mais complexos. Beleza. Eu respondi? Mais ou menos? Respondeu. E eu tenho duas curiosidades para acabar. A primeira eu já tinha, a segunda acabou de aparecer. Então vamos para a primeira. Esse processo pode ser interativo, né? O divertido quando ele é interativo, mas tudo Inclusive, bem. ele pode até divergir. Você comentou, eu dei uma olhada no seu site, muito bom gosto, por sinal, muito bonito. Pessoal da PUC-Rio que você trabalha, então, é essa professora Aurora, né? É só esse grupo que você colabora lá? Ou que faz os experimentos, alguma coisa assim? Não, porque a gente colaborativamente, sim. Temos inclusive, fazemos outras coisas no laboratório. Tivemos um artigo publicado esse ano também, no Transposto em Poros Media, com a professora Aurora, que nós pegamos o experimento deles e calculamos exatamente usando outro modelo, que nenhum desses dois, mas usando o modelo do software comercial que as empresas Petrobras, Shell usam para simular campos. O qual importante o efeito não newtoniano nessas simulações. Tá. E a conclusão é que a conclusão é igualzinho a essa, tá? Conclusão beleza. Usando a quantificação de incerteza na sensibilidade, ou seja, quando eu falo estudado, não é simplesmente feito uma simulação e falar que não, é uma análise. Tá. Então, só curiosidade, né? Eu fui aluno aí da UNB, não fui da matemática, eu fui da engenharia mecânica, e depois eu fiz mestrado lá na PUC-Rio, e o meu ex-orientador tem trabalhado ativamente com isso, é o Márcio Carvalho. Ele tem mexido muito com espumas também, e eu fiz um curso lá de meios porosos com ele, então ele tem gente trabalhando nisso, né? Se você quiser aí uma... Não, eu conheço, inclusive, uma dessas gentes, eu estou na banca de doutorado daqui a 3 semanas. Ah, tá bom. Pode ser a Nicole, inclusive, foi minha colega. Nicole. Ótimo. E a segunda curiosidade que você comentou, você sabe ou o ano do Hirazaki Lawson ou o nome do Hirazaki? Isso é só uma curiosidade. Nossa, eu vou te achar isso num instante aqui, pera. Porque esse mundo é muito pequeno. Porque eu estou fazendo doutorado nos Estados Unidos. O George Hirasaki, da Universidade Rice. É onde eu estou. Eu fiz meios porosos com ele também. Olha aí. Quando você falou esse nome, esse cara, ele realmente é uma sumidade, assim, nessa parte de meios porosos. Trabalhou na Shell por 30 anos e voltou para a academia depois. Teve 30, não, acho que 26, porque há pouco tempo fizeram um congresso em homenagem a ele, que exatamente foi metade... Ele chegou a 26 anos na academia, então foi tipo 26 na Shell e 26 na academia. Olha isso. Caramba! E ele continuou publicando. Então, eu conheci ele só em 2 congressos só, eu não conheço muito, mas eu espero conhecer, porque ele é uma... E é interessante, porque o trabalho dele é bem eclético, ou seja, ele tem trabalhos mais na parte... Claro, a experiência dele é mais laboratorial, né? Mas ele tem muitos trabalhos de modelagem também. Muito legal. Eu fiquei surpreso, assim, como esse mundo é pequeno. O mundo é pequeno. Mas ótimo. Obrigado, viu, Gregory? Bela apresentação, valeu. Prazer. Olha, eu tô sentindo que você vai acabar em Juiz de Fora.
Aí tá, primeiro eu tenho o doutorado para terminar, né? Depois eu vou ver o que eu faço. Porque, pô, você já andou em todos os lados que a gente tá. Então, com o Márcio a gente tá conversando, a gente ainda não colabora, mas quem sabe. Beleza, legal. Eu já chamei o Márcio algumas vezes para Brasília, não sei se eu chamei o Márcio uma vez que você veio, Grigori. Não sei se vocês se encontraram aqui. Não. Mas bom, não, né? Tá. Alguém mais? Alguma pergunta? Eu acho que tem uma pergunta aqui do Luiz, meu aluno, está perguntando se você. Cadê? Apagou, Luiz? Tinha uma pergunta aqui. Ah, não, tá aqui. Bom, se você conhece algum professor. Luiz, você tá aí? Se eu conheço algum professor, eu conheço o Yuri. Não, eu acho que é do LNCC, talvez. Deixa eu ver se o Luiz está aí. Diga verdade, aí. Você trabalha com o professor Rafael Bonfim? Então, mas eu não entendi por que do LNCC. O Rafael fez doutorado no LNCC. Ele foi muitos anos aqui professor de UFJF, foi muito querido aqui. Inclusive, por um tempo, eu dividi sala com ele. Então, o mundo continua pequeno. E hoje ele transferiu. Hoje ele não está mais com a gente, por razões pessoais, mas continua muito querido aqui em Juiz de Fora. A gente continua achando que ele é Juiz de Forano. Legal, legal. Ele foi coordenador do curso. Eu não apresentei, não mostrei todas as pessoas, né, que trabalham no laboratório, mas temos 2 programas de pós. Então, o da matemática, que tem mestrado por enquanto, e o modelagem, que é um programa bem crescido, né, tem mestrado e doutorado. E todos os alunos que estão fazendo doutorado no laboratório estão fazendo a modelagem. O Rafael já foi coordenador de pós, né, da modelagem. Legal. Foi um ótimo coordenador de pós. Legal. Beleza, Luiz? Tudo certo, obrigado, professor. Beleza. Mais alguma pergunta? Mais algum? Eu conheço alguém? Eu conheço muita gente. Não, vamos voltar aqui para o modelo. Deixa eu fazer uma pergunta, Grigori. Quando você mostrou aquele gráfico lá que parece a bandeira da Ucrânia, azulzinho e amarelinho, você falou brevemente que tinha uma dificuldade em fazer o experimento para baixa saturação, que seria cruzar essa fronteira aí do 0,4, não é? Por que isso é difícil? Será que os seus trabalhos não podem incitar alguém a tentar buscar um ponto aí nessa zona azul? Ótima pergunta, Yuri. Vamos ver. Então, o problema é o seguinte, quando eu falo difícil, é tecnicamente difícil, tá? Questão de equipamento. E por que é tecnicamente difícil? Bom, imagina que isso aqui é saturação de água, né? Isso aqui, tipicamente, é a curva de fluxo de água. Então, você tem que coinjetar água e gás, né? Para baixas saturações de água, você só tem 2, significa alta saturação de gás. Então, o que acontece é que você não consegue dizer qual é a saturação na entrada, simplesmente porque a entrada é dentro do meio poroso, é fora do seu controle. O que você consegue controlar é a pressão, porque em algum lugar você tem que misturar o gás e a água, né? Você não consegue, eu vou injetar a pressão da água a mais do que gás. Tudo bem, mas eles vão se misturar e nesse instante a pressão iguala. Certo? Então você controla a pressão total. E o que eles controlam através com essa pressão total, eles conseguem medir quanta água está entrando nesse instante, quantos mililitros por segundo estão entrando. A vazão. Então, exatamente. Então, o que você controla é a vazão, é aqui. Então, veja bem o que acontece para baixas saturações. Uma minúscula variação na vazão varia absurdamente, inclusive, na verdade, eu acho que eu não plotei aqui, mas para esses modelos de espuma, esse S é muito mais sharp, né? Então, para baixas saturações, equipamento, eu não sou especialista também de experimentos, eu estou falando, assim, converso muito, né? Tanto meus colegas na Holanda, tanto na PUC-Rio, os dois trabalham com experimentos. Então, o que eu entendo é que se você varia, ou seja, o que você controla é a pressão, e você consegue medir essa vazão, que flui mais, água ou gás. Então, vamos pensar, variando a pressão, você consegue mexer aqui de cima para baixo. Um pequenininho erro aqui, você está completamente fora da região.
Por isso, vários experimentos de laboratório são feitos da saturação 0,6 para cima. Até 0,5 é raro de encontrar. Tá? Entendi. Legal. Eu tenho uma outra pergunta sobre aquela situação em que a saturação decai. Né? Você tem aqueles gráficos lá, você consegue mostrar que ela decai antes de subir. A imagem que você... Essa daí, por exemplo, na região 5, 6, né? Ponto 4, região 6. Quando você estabelece... Bom, essa variável xi que você está mostrando é a variável transformada do seu moving frame, não é? Que você está viajando... Pode pensar X, pode pensar que é um X Isso, em um certo tempo. Exatamente. A pergunta é, quando você impõe o SW, o S mais e o S menos para cada um dos elementos, você está fixando, vamos dizer assim, a quantidade de massa, não é, que vai ter que ter parcial, não é, de cada um na entrada e na saída. Não é? Você está especificando as condições. Não é? Dentro do seu domínio, vamos dizer assim, o teu escoamento ele vai ter que se ajustar para poder aceitar esses limites na entrada e na saída. O fato de você diminuir nessa região X aí, pode ser algum artefato dessa escolha que gera algum imbalance? No sentido de que, por exemplo, o salto é limitado. O tamanho do salto, você só pode dar o salto, o choque, vamos chamar aí, né? Nessa curva azul, de tanto, vamos dizer 0,5. Mas para que você ajuste o seu salto, o seu perfil, para o SW que você impõe na saída, você precisa necessariamente partir de um ponto inferior ao S- que você introduziu. Isso faz sentido de alguma maneira ou não? Olha só, você tem... Desculpa, eu perdi o seu Vamos lá. Você tem o S- na esquerda e o S+ à direita. O tamanho do salto... Então, vamos começar fazendo a pergunta primeiro. O que determina a amplitude do salto nessas suas condições aí? Então, vamos lá, de novo. É que a amplitude da onda viajante. Do salto, isso, da onda viajante. Então, de novo, porque o salto choque, lei de conservação, aqui a gente pode provar, não faz sentido. Amplitude da onda viajante. Então, perfeitamente, é possível. Matematicamente, é o seguinte, você tem, então, essa curva C, ou seja, você fixa, então, vamos lá longe, você tem o SW+. Uhum. Então, a amplitude do salto é exatamente essa distância. Beleza. Então, ou seja, para KCs baixos, a distância aumenta, para KCs altos, a distância diminui. Não, beleza, mas vamos fixar o KC aí. Então, o tamanho do salto que você tem que dar ele é basicamente determinado pelas condições que você bota, né? Do S- e o S+. Então, nesse caso, do S-, não. Porque se você coloca S- aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, o salto vai ser da curva C de qualquer jeito. Bom, o salto no que você diz, né? Na verdade, a amplitude da onda viajante. Essa amplitude da onda viajante. Porque o que está aparecendo ali para mim é que o sistema não está tolerando uma onda viajante com a amplitude que você especificou pelo S- e o S+. E aí ele se ajusta causando esse dip no S. Isso, não, você tem razão. Isso que a gente mostrou, inclusive, está aqui. O resumo, né? Se você olhar o resumo do artigo, né, digamos, aqui você está na região 6, que é célula-célula, em termos de onda viajante, conexão célula-célula. Então, conexão célula-célula, como eu disse, você, a priori, não tem, para qualquer parâmetro, conexão. Isso é um resultado, assim, não é regra, óbvio, né? Eu consigo bolar um exemplo que isso não é verdade, matematicamente. Mas nas aplicações, tipicamente, isso significa que você a conexão depende a um parâmetro. Tá? Então, é exatamente isso que você disse, no sentido que, se você começa... Então, o parâmetro é exatamente esse, né? É o SW-. Ou seja, para cada KC, variando esse W-, eu não tenho.
Então, só que agora do ponto de vista de simulação numérica, ou se você quiser de leis de conservação, eu tenho um estado à esquerda e à direita. Eu enfio isso num simulador. Supondo que o modelo é realista e supondo que o simulador funciona, alguma solução tem que ter, né? Então, essa foi a pergunta natural. Tá, a gente mostrou que não tem, tá? Depois a gente viu que para um parâmetro tem, de fato. Encontramos e até conseguimos mostrar, não rigorosamente, que é uma curva mesmo, essa C. Não é um conjunto, tipo uma região. É uma curva, um ponto. Beleza. E o que acontece para os outros? Vai ter solução. Então, a questão que nós encontramos é que ou seja, o que vai acontecer é tipo uma rarefação para baixo. Nós até temos uma explicação matemática do ponto de vista de EDPs, por que ela desce e não sobe, né? Se você analisa o problema como hiperbólico, então não subir, ela não consegue cruzar esse SW estrela. Não tem como cruzar esse W estrela de esquerda para direita matematicamente. Eu não estou falando agora de física, estou falando de explicativa matemática, isso está no artigo. Fisicamente, ou seja, qual o fenômeno, se esse modelo é realista, que a gente viu até com experimentos que alguma coisa tem ali, né? Mas se essa parte é realista, por que ele volta fisicamente? Essa é a grande pergunta. Exato. Então, era isso que eu estava querendo entender, porque eu acho que o que eu estava tentando entender é que quando você fixa as condições de contorno, vamos dizer assim, não é? O S- e o S+, com os outros parâmetros, o seu sistema naturalmente escolhe uma amplitude. E para que ele encaixe essa amplitude pela continuidade da solução e tal, ele tem que causar esse dip. E a minha pergunta ia ser, o que isso pode ser fisicamente? Se você achar, a gente publica no JFM, mano. Tá certo. Beleza, beleza. Não sei, ou seja, é uma pergunta de $1 milhão. Não sei, inclusive o que eu mostrei ali, que são artigos bem importantes, né? Um é review, e a pessoa está dizendo que isso é um erro numérico. E a pessoa é o papa da área. Então, eu conheço, né, respeito pra caramba, e ele já viu essa palestra, inclusive, esse artigo, ele gostou muito, né? Mas a questão toda, e ele que me sugeriu, na verdade, o que aconteceu? Engraçado que eu não conhecia. Esse artigo aqui eu não conhecia, né? Foi o Bill Rossen que me passou esse artigo aqui. Porque a gente comparou com esse, porque é o que eu conhecia. Aí ele disse, não, compara com esse que vai ficar melhor ainda, né? Então, mas que é dele também, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é que matematicamente tem uma explicação fácil, que é o seguinte: a solução não existe problema sem solução. Você começou com um EDP de evolução, você tem um perfil inicial. Ele vai evoluir o perfil. Alguma coisa vai acontecer, nem que seja explosão. Como é um modelo que a gente acredita que é fisicamente aceitável, as coisas realmente não explodem. Claro. E acontece que, olhando do ponto de vista matemático, a gente sabe explicar por que vai para esse lado e não para o outro. Mas aí eu concordo com você. Eu também tenho essa pergunta. Legal, beleza. Pessoal, já penalizamos bastante o Grigori, mas acho que se alguém tiver ainda uma pergunta, alguma coisa para falar, vamos aproveitar este momento agora. Se não, Grigori, eu só posso te agradecer enormemente por essa bela palestra. Foi muito bom esses slides introdutórios, como você introduziu cada tema, foi realmente muito bom, muito didático. Vou fazer as palavras do Ivan como minha, aprendi bastante antes do seminário, muito joia. Desejo muito sucesso para você na sua palestra. Quer falar alguma coisa antes da gente, na sua pesquisa, perdão? Quer falar alguma coisa antes da gente encerrar a palestra? Não, muito obrigado pelo convite. Seria mais prazeroso ainda se estivéssemos todos em Brasília. Com certeza. Poderíamos ir, como que chama aquele negócio do bambu? Vamos pro Coco Bambu depois, exatamente. Pois mas vai ficar para a próxima. Oi? Alguém falou alguma coisa? O Yuri que paga. Claro, não, tem que ser o anfitrião. Mesmo porque ele nunca vai para o Juiz de Fora, então essa regra é fantástica. Nunca fui convidado, vamos deixar aqui claro. Diga. Não, é que é complicado, as áreas são próximas, mas não tão próximas. Exato. Então é engraçado como dinâmica de fluidos no Brasil, ela é uma área muito importante, mas ela ainda, ou seja, tem muito para onde crescer, mas infelizmente ainda é muito pequena.
Principalmente na matemática, né, Grigori? Principalmente na matemática. Eu diria que A gente tudo. precisa fazer um trabalhinho melhor ainda nisso daí. Não, e assim, agora tem uma vantagem, por ser tão pouca gente que trabalha e você realmente tem que ir muito fundo, você acaba aprendendo física, química, engenharia. Exato. Essa é a beleza da Applied Math, né? Mas beleza, pessoal. Grigori, muitíssimo obrigado. Grigori, foi excelente sua palestra, agradeço muitíssimo. Esperemos que a próxima vez seja presencial, não é? Que a gente possa ficar batendo depois com papo num bom camarão, não é? Num lugar agradável, na beira do lago, como foi, acho que da última vez que a gente se encontrou. Tá bom? Agradeço aí de novo, pessoal. Muito obrigado a todos. Sejam muito bem-vindos aí no nosso quem é de fora aos nossos seminários. Espero encontrá-los aí em próximas edições. Um abraço a todos, até a próxima. Tchau, Grigori, muito obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado pela Tchau, atenção. tchau, Até a próxima. Tchau, Pavel. Tchau, pessoal. Tchau, Ivan. Tchau, todo mundo. Vou encerrar a gravação. Tchau, até mais.